Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Cíntia, sou professora de matemática e hoje vim aqui ajudar vocês a aprender como resolver uma equação do segundo grau incompleta. Vamos à tela. Então, vamos lá para a nossa aula de matemática, sobre resolução de equação do segundo grau incompleta. Primeira coisa, a gente tem que, para ser uma equação do segundo grau, a gente tem ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Sempre com esse a, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, diferente de zero. Então, para a gente ter uma equação incompleta, a gente tem três casos possíveis. Quando o b é igual a zero, né, a gente tem a expressão que acompanha o b, o termo, inexistente aqui na equação. Então, a equação de segundo grau ela passa a ser ax ao quadrado mais c igual a zero. Né? Então, é uma equação de segundo grau incompleta, porque b é igual a zero. Temos o caso onde c é igual a zero, e aí nós temos o termo independente, né, que não acompanha nenhum incógnita, não presente na equação. Tá? Então, a gente tem ax ao quadrado mais bx igual a zero. E por conta do c ser igual a zero, a equação do segundo grau é considerada incompleta. E nós temos o caso onde o b e o c são iguais a zero. E aí nós temos apenas a expressão de segundo grau, a equação reduzida a ax ao quadrado igual a zero. Então, são esses três casos possíveis para a gente ter uma equação do segundo grau incompleta. E quando elas são completas, né, nós temos todos os coeficientes diferentes de zero. Vamos aos exemplos. Aqui nós temos dois exemplos, né? E aqui a gente pode observar que não existe na expressão o coeficiente b, ele é igual a zero. Por ser igual a zero, por b ser igual a zero, nós temos uma equação de segundo grau incompleta. Então, nós temos no exemplo 1, x ao quadrado menos 36 igual a zero. Veja que o a aqui é igual a 1, que acompanha o x ao quadrado. O b, ele é zero. E o c, que é o coeficiente, o termo independente, ele é menos 36. Tá? E aí, para resolver essa equação, nós vamos fazer o seguinte, e colocar para o outro lado da equação. O que está acontecendo aqui. X ao quadrado igual, como estava negativo, passa para o outro lado positivo. Então, fica x ao quadrado igual a 36. Para eu extrair o expoente 2, eu passo a raiz do segundo membro. E aí eu vou ter mais ou menos raiz de 36. Resolvendo essa raiz, eu tenho que x vai ser igual a mais ou menos 6, que é a resposta possível para x. Então, o conjunto solução ele vai ser menos 6 e mais 6. Tá? Esse aqui é o primeiro exemplo. Aqui no exemplo 2, a gente tem algo parecido. Primeiro, vamos identificar aqui qual é o coeficiente que está faltando, né? Que é igual a zero. Nós temos aqui 3, que está acompanhando o x ao quadrado, ou seja, o 3 é o coeficiente a. Veja que eu não tenho um coeficiente aqui que acompanha o x, então o b é igual a zero, certo? Então, aqui a gente tem b igual a zero e o c, que é o termo independente, é o menos 75, igual a zero. Então, a expressão fica 3x ao quadrado menos 75 igual a zero. Para resolver, a gente faz de forma semelhante. A gente tem que 3x ao quadrado, passando o menos 75 para o outro lado, a gente tem mais 75, passa o sinal oposto, né? E aí, a gente tem que x ao quadrado é igual a 75, passando o 3 dividindo, né? A gente tem 75 dividido por 25. Então, x ao quadrado é igual a 25. Esse x ao quadrado, para
quando eu passo a raiz do outro lado, fica mais ou menos raiz de 25. E aí, raiz de 25, eu tenho que é mais ou menos 5, tá? É a resposta. Então, o conjunto solução é menos 5 e mais 5, tá? Agora, para ver se vocês entenderam, esses são dois exemplos onde o B, coeficiente B, é igual a zero. Gostaria que vocês fizessem o exercício proposto. Agora, vocês dão uma pausa no vídeo, fazem o exercício, daqui a pouquinho eu libero a resposta, tá? A solução para vocês conferirem se acertaram. Vamos lá? E tá aqui a solução do exercício proposto. Eu tenho que x² menos 64 igual a zero. Eu tenho o termo que acompanha x², que é o coeficiente a igual a 1. O b não está aparecendo aqui, então ele é zero. E o c é menos 64, tá? Então, eu tenho que x² é igual a 64, passando aqui para o outro lado positivo, né? E x vai ser igual a mais ou menos raiz de 64, tendo a solução mais ou menos 8, tá? Então, o conjunto solução dessa equação de segundo grau incompleta eu tenho menos 8 e mais 8, tá certo? Então, esse é o exercício proposto. Espero que tenha ajudado. E aqui está um resumão do que eu acabei de falar, tá? Os possíveis casos para equação incompleta. E aqui um exemplo da equação completa, quando eu tenho todos os coeficientes diferentes de zero. Bons estudos e até a próxima!